Boa noite a todos. Então, nesse momento, nós convidamos a todos a elevarem seus pensamentos, agradecendo ao nosso Pai, que nos permite estarmos aqui nesta encarnação, progredindo, evoluindo, por todos os recursos que nós temos, pelas nossas famílias, nossos amigos, e por esse amparo espiritual que nunca nos falta. Que nessa noite nós possamos entender um pouco mais dessa doutrina que é tão importante para as nossas vidas, para a nossa evolução, entendimento da vida, e que os bons espíritos envolvam a cada um dos que estão aqui, que assim seja. Antes de entrar no nosso tema, ontem no nosso trabalho mediúnico, que nós trabalhamos na quarta-feira, nós recebemos uma mensagem, então, de um dos espíritos de luz que coordenam ali, né, os nossos trabalhos, onde ele disse que o pior frio é o frio da alma, o frio dos nossos corações. Então, que esse frio externo, isso é passageiro, é transitório, mas aquele frio daquele coração que ainda não tem calor humano, que ainda não enxerga o próximo, esse é o pior dos frios. Que a gente possa, então, hoje aquecer a nossa alma, o nosso coração, sempre tendo um olhar para o nosso próximo. E hoje, então, o nosso tema que vamos conversar um pouco é Espiritismo no Lar. Inicialmente, nós vamos iniciar falando da gratidão. Segundo o espírito Joana de Ângeles, a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Nós somos gratos por estarmos encarnados, pelas pessoas que nos deram a vida, nossos pais, que nos orientaram, nos amamentaram, nos cuidaram, nos amaram e nos amam. Por um copo de água fria, que dessedenta a nossa sede num dia que estamos com uma sede extrema. Aquelas pessoas que quando nós tropeçamos ou às vezes caímos, nos estendem a mão. Aqueles que nos ensinam o alfabeto que nos permite ler e todo o nosso corpo que nos permite nos expressar no mundo físico e também aprender e evoluir. E uma das piores coisas que existe é nós sermos ingratos. E tem muitas pessoas que não têm ainda esse sentimento desenvolvido em si da gratidão e não são gratos por nada, porque às vezes pensam que é obrigação das demais pessoas, né, ou dos pais, ou enfim, da sociedade. Entretanto, quando nós já temos essa condição de ver um pouco além, principalmente a nossa espiritualidade já se desenvolvendo, nós conseguimos ser gratos pelas pequenas coisas,
né? Quando nós levantamos, por nós nos acordarmos, estarmos encarnados, o nosso trabalho, os desafios, tudo que temos, nós deveríamos ser gratos, porque Deus é tão misericordioso e bom que até no mal Ele permite que a gente aprenda, que esse mal se torne um bem, quando nós conseguimos ver ali uma lição para nós. E nas nossas vidas, nós que estamos aqui na Casa Espírita, os trabalhadores, os estudantes, os frequentadores, os simpatizantes, aqueles que gostam dos livros espíritas, sabem da importância do espiritismo nas nossas vidas. Quantos de nós chegamos aqui pela porta da dor, da aflição, das noites escuras das nossas vidas, em que o espiritismo é o alvorecer de um novo dia e que nos permite seguir, que nos permite amar, ser amados, perdoar, seguir com paz, com resignação, com resiliência. E uma das coisas, então, que nós mais deveríamos ser gratos é justamente pela presença do Espiritismo nas nossas vidas. E hoje, o nosso objetivo aqui, que nós nos baseamos no livro SOS Família, do Espírito Joana de Ângeles e diversos espíritos, psicografado pelo Divaldo Franco, o item 10, que é Espiritismo no Lar, é trazer a importância de nós levarmos o Espiritismo para dentro dos nossos lares. Já que ele fez tão bem nas nossas vidas e nos faz tão bem, então nós deveríamos levar para aqueles que nós amamos e para aqueles que às vezes nós entendemos que ainda são nossos inimigos, porque somos todos irmãos e, como disse Jesus, é importante que nós caminhemos do lado do inimigo, que nós o perdoemos, que nós possamos estender a mão se ele precisar, porque, como Joana de Ângeles nos alerta, às vezes devido a desses desentendimentos, essas desavenças que nós tivemos com essas pessoas que foram nossos inimigos de outras vidas, e como o grande objetivo é que nós sejamos uma grande família, porque somos todos irmãos perante Deus, se faz necessário a reencarnação desses espíritos que estão em atrito, com dificuldades de entendimento, o que se feriram nas vidas passadas, virem na mesma família, ora como pai, ora como mãe, como irmão, como filho, filha. E nós temos, às vezes, aí grandes desavenças e desafios no próprio lar. E a presença do Espiritismo vai amenizar esses laços aflitivos e transformá-los em amizade, em fraternidade, em amor, a permitir nós caminharmos juntos. E o espírito, o bispo de Nevers, do Fetré, nos traz uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, onde ali ele diz: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo, numa palavra,
caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é realmente amar a Deus sem praticar a caridade, do qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, queridos irmãos, Joana de Ângeles, o Espírito, nos fala da importância de nós trazermos o Espiritismo para dentro de casa. Pode ser que os nossos familiares não aceitem, mas que nós devemos trazer ele, mesmo que seja através dos nossos atos, do calar, do perdoar, do demonstrar através das nossas atitudes essa transformação que ele está nos proporcionando. Porque nós devemos respeitar a todos a religião, o credo de cada um. Até porque a doutrina espírita é uma fé racional e ela nos permite haver todos como irmãos e nos permite saber que a vida continua e que já teve as vidas passadas e que haverá as vidas futuras. Que essa família que está ali nas suas dificuldades, nos seus enfrentamentos, lá na frente será também a nossa família espiritual, porque os laços de amor estarão presentes em todos nós. E que nós, então, através do nosso exemplo, devemos nos modificar. Não é, por exemplo, eu sou espírita, eu querer que o meu cônjuge, o meu irmão, o meu pai, enfim, os meus filhos, também sejam espíritas. Porque o Deus é o mesmo. Os princípios de amor, de caridade, estão em todas as religiões. Todas pregam esse amor ao próximo. A diferença é que nós temos esses aspectos que eu comentei antes. E isso faz com que a gente encare a vida de uma forma diferente, porque não é através de dogmas, de mistérios. A gente sabe que nós somos responsáveis pela nossa vida aqui, que o que nós fazemos vai ter um reflexo. O plantio vai ter a colheita, a ação vai ter a reação. Então, nós devemos respeitar. Claro que, por óbvio, quando nós somos pais e temos crianças, aí sim nós temos que apresentar elas, porque a criança não tem o discernimento. Então, é importante que a gente apresente. E a Joana, nos fala que nós possamos trazer pelo menos uma vez por semana, reunir a família em torno do Evangelho. Porque o Evangelho, segundo o Espírito Emmanuel, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade no mundo. Então, o Evangelho, quando ele entra nos nossos lares, ele transforma a nós. Porque através da transformação do ser humano é que nós vamos transformar a família, a humanidade, o mundo. Então, convidar a nossa família para fazer o culto do Evangelho no lar, que é uma prática que nós espíritas, uma ferramenta, para dizer uma palavra mais moderna, que nós usamos para harmonizar o nosso lar, para dirimir, às vezes, essas dificuldades, essas desavenças, esses desentendimentos, pensamentos negativos, perturbações nossas e também espirituais. Então, nós ensinamos a fazer o Evangelho no lar. A doutrina espírita nos ensina que nós escolhemos um dia da nossa semana, um horário que pode ser entre 15 a 30 minutos, nem muito extenso, nem muito longo, em que a gente convide a todos, da família, respeitando aqueles que não acreditam, não querem fazer. Nós podemos fazer só nós sozinhos, ou com os que estão ali, ou com alguns dos que estão ali,
Se estamos viajando, podemos fazer no local onde nós estamos. Nos preparar, então. Então, eu vou dar um exemplo. Eu faço o meu evangelho no domingo, às 9 da noite. Então, todos os domingos, ali 10 para as 9, eu já coloco, então, um jarro com água ali na mesa. Isso, o local não importa, pode ser no quarto, na mesa, na sala, né, na cozinha, onde a gente preferir na nossa casa. Ali a gente convida, então, as pessoas que estão no nosso lar. Uns 5 minutos antes, a gente já está sentado ali, se concentra, né, já ficam concentrando, se acalmando. Nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pode ser escolhido uma mensagem aleatoriamente, onde eu olhei, ou pode ir na sequência. Então, todo domingo, por exemplo, eu leio uma parte. Então, primeiramente, a gente faz uma prece inicial, que nós podemos falar com as nossas palavras. Aqui tem sugestões no capítulo 28 do Evangelho, que o Kardec, enfim, ele fez essas preces aqui, né? Então, é sugestão, nós podemos usar essas preces. Uma prece inicial, se abre, então, o Evangelho, se lê aquela parte ali. Cada um dos presentes comenta o que entendeu, mas sempre atento que não é assim. Por exemplo, eu estou fazendo aqui com a Nara. Eu digo, ó, Nara, isso aqui é para ti, ó. Ó, tu tem que mudar, hein? Isso aqui é para ti. Não, não é assim. Isso que eu estou lendo aqui, então, o que eu entendi é o que é para minha vida. Então eu estou lendo, por exemplo, sobre a indulgência, que eu tenho que ser mais indulgente, né? Tenho que perdoar os erros alheios, né? As pequenas coisas. Então, ter paciência, ter tolerância. Cada um comenta, e aquele que, digamos, vai na casa espírita, ou que estuda, ou que já está mais ambientado, faz o fechamento final. Faz uma prece, alguém também faz uma prece dos presentes, pedindo pela semana, agradece. Daí vai de cada um, se cada um quer fazer a sua prece também, deixa em silêncio para que cada um faça. E encerra. E esse jarro com água que estava ali, que também poderia ter sido colocado um copo para cada pessoa. Se tem alguém doente, pode deixar uma garrafinha ali com água e aquela pessoa depois vai tomando durante a semana. Aquele jarro, cada um toma um pouco, podem deixarem para tomar durante a semana também. E encerra. Então, é simples. E o que acontece no plano espiritual daí? Então, vem uma equipe espiritual na nossa casa. Então, de 2 a 3 espíritos de luz vêm ali naquele horário. Então, por isso a importância do horário, porque aquela equipe já se organiza. Que o plano espiritual é muito mais organizado do que nós. Então, eles vêm ali, eles já vão harmonizar o ambiente, vão dar paz espiritual em nós, vão nos harmonizar. É comum também que a gente, às vezes, tenha irmãozinhos desencarnados, espíritos que nós atraímos durante a semana pelos pensamentos, pelas atitudes que estão por ali. Pode ser obsessores, pode ser sofredores que estão por ali e que a espiritualidade de luz vai encaminhar eles também. Eu acredito que aqueles que assistiram a nossa oficina, nós fizemos aqui há uns 2 meses atrás, lembram que a gente fez todo um teatro aqui, uma oficina explicando como é que se fazia a parte do evangelho. Então, é daquela forma, não é um ritual, mas é uma indicação que a gente faz para que vocês possam fazer e assim trazer paz. Com o tempo vai se criando uma proteção no lar também, então já essas influências inferiores, espíritos inferiores já não entram na nossa casa, as pessoas começam a se entender melhor, há mais harmonia, há mais paz. E a gente não pode desistir de fazer, então sempre fazer, porque isso vai cada vez fortalecendo mais e ajuda
todos aqueles que estão próximos, vizinhos, outras pessoas, todas são ajudadas também naquele momento, à distância. Tem um doente, alguém que a gente quer ajudar, a gente pede. Então é muito importante a gente apresentar esse evangelho, né, para os nossos queridos, né? E aqui então a Joana de Ângeles nos diz: agradece ao Espiritismo a felicidade que possuis, acendendo-o como chama inapagável no teu lar, para clarear os teus familiares por todos os dias. O pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo, o dinheiro acompanha o corpo. Seja o Espiritismo em ti, o corpo do teu espírito, emboscado no teu corpo, a caminhar pelo tempo, sem fim para a imortalidade gloriosa. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Então, meus amigos, o Espiritismo nos traz imensos benefícios, o autoconhecimento, a nossa melhora também mental, nos livrando, né, nesses tempos atuais que estão tão conturbados, do suicídio, da loucura, porque ele nos proporciona a calma, a resignação, nos traz esperança. Nós nunca nos sentimos sozinhos, porque podemos sempre nos utilizar da prece. Nós começamos a compreender melhor a nossa relação com Deus, a conexão com Deus, esse nosso templo sagrado que existe em nós, que é a presença de Deus em nós. Então, nós podemos nos religar a Deus em todos os momentos da nossa vida, a gratidão, não contando essa obra imensa do Kardec, que são as 5 obras que ele apresenta o Espiritismo, traz o Espiritismo para nós, codificada por ele, trazida pelos espíritos superiores nas suas 5 obras, que nos permitem compreender não só a vida como um todo, mas também no plano espiritual. Porque nós não estamos estudando o Espiritismo apenas para essa encarnação, para essa vida, para a convivência com essa família atual, mas para a eternidade, para o cidadão universal que nós somos, o espírito imortal. E o Evangelho no Lar, ele foi iniciado por Jesus. O primeiro culto no lar foi feito por Jesus. Então, é muito utilizado por nós espíritas, mas ele é uma prática cristã. Foi Jesus que iniciou, na casa de Pedro. E nesse livro, Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio, traz todas as lições que Jesus trouxe naqueles momentos na casa de Pedro, nas diversas noites que ele fazia o Evangelho no Lar, então com a família, com os apóstolos que estavam ali, com a família de Pedro, essas preciosas lições, então foi trazida por esse espírito, né? Então é tão rica assim e nos leva lá para aquele momento, sabe? Nós nos transportamos para aquele momento, porque é o ensino de Jesus, né? Então, tudo que ele ensinou ficou gravado no plano espiritual. E os espíritos, como Humberto de Campos, Amélia Rodrigues e esse aqui, o Neio Lúcio, trazem esses momentos de Jesus, nos ofertando, né, esse conhecimento sobre os ensinos dele. Então, nós vamos ter uma preciosa lição, que é a lição da semente. Claro que eu vou só ler aqui partes principais, mas eu vou ter que ler, porque senão vai perder assim a importância da lição. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana, disse Jesus. Entretanto, a ideia
do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infadigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conhecemos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Jesus responde: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxilemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Então, meus queridos irmãos, que nós não sejamos essa pessoa que conhece o Espiritismo e que sabe dos seus benefícios, mas que mantém só para si e não externa para os seus familiares. Às vezes com receio de ser criticado, de não ser entendido, mas não importa o que os outros pensam, porque nós temos que sim agradar a Deus. E temos a obrigação sim de, se essa semente é boa para nós e frutificou nas nossas vidas, fez a diferença, o que não fará na vida daqueles que estão ali conosco, né? Daquelas crianças que estão ali para nós encaminharmos elas, mostrarmos o bom caminho. Então, às vezes, aquele nosso familiar pode nos criticar quando nós estamos vindo na casa espírita, ou estamos lendo um livro espírita, ou às vezes até nos ridicularizar por fazer o evangelho no lar. Mas se nós mantermos a nossa conduta correta, a paciência, o amor, e continuarmos firmes na nossa fé, talvez essa pessoa um dia se modifique pelo exemplo. E um dia ele queira nos acompanhar até a casa espírita ou ler aquele livro. E às vezes quantos que quando desencarna o familiar que era adepto do espiritismo e que vinha na doutrina espírita e que era criticado, aí essas pessoas se modificam e começam a procurar o entendimento
porque lembram daquela lição. Então, que nós possamos sempre levar essa lição independente das críticas, mas com respeito, com amor, né? Sem impor, mas também não deixar de fazer aquilo que nós acreditamos, que nós já entendemos dessa fé tão transformadora, que transforma a nós, a nossa família, a sociedade, os nossos trabalhos, porque nós nos transformamos. E o exemplo é a melhor atitude que se pode ter. Então, que Jesus ilumine a todos nós e que a gente possa seguir firme com o Espiritismo. E convidamos, então, os nossos irmãos médiuns para o nosso passe. Então, nesse instante em que os nossos corações se encontram aquecidos pelo amor do nosso Mestre e pela presença dos amigos espirituais que aqui se encontram, envolvendo a cada um, aliviando aquela dor, aquela tristeza, e de um momento para o outro, trazendo a alegria, a esperança, a certeza de dias melhores, e tendo a certeza da presença constante do nosso Mestre Jesus, o nosso psicoterapeuta da alma, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, o nosso Mestre. Que Ele traga a paz para os nossos corações. Que assim seja.